candidato Dirceu Polo Filho, da União Renasce a Esperança, do partido do PSDB. Primeiramente, nossos agradecimentos por sua presença nesta sexta-feira, neste dia inédito para a emissora, de poder levar até aos ouvintes os compromissos relatados nesta entrevista. Serão 2 blocos de 4 perguntas e as considerações finais. No sorteio realizado no dia 24 de agosto, ontem, você ficou em segunda colocação. E vamos agora. Candidato Dirceu Polo Filho, do PSDB, coligação da União Renasce a Esperança, você tem 1 minuto para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos os ouvintes dessa emissora, pela oportunidade de vir aqui para expor o meu programa de governo e, acima de tudo, demonstrar o respeito que tenho pela minha gente. Agradeço a Deus pela graça de me dar força e saúde, também à minha família, aos meus amigos e correligionários que nos acompanham nessa jornada cívica. Quanto a mim, não reivindico glórias que jamais conquistei, nem méritos excepcionais que jamais tive. Creio em Deus, na minha terra e na minha gente. Creio no futuro de Pedregulho como uma cidade humana e cristã. Creio na união, no sentimento inato de nossa democracia, da liberdade de nossa gente e por isso creio no direito. Creio na justiça social e distributiva, que sob os ensinamentos cristãos há de orientar a construção de uma nova ordem social sem miséria, sem fome, sem sofrimento, sem desigualdades injustas, capaz de proporcionar a cada qual uma vida digna de ser vivida. Normas da entrevista: tempo das considerações 1 minuto, tempo das considerações finais 1 minuto, tempo de resposta para cada pergunta 3 minutos. Serão 8 perguntas idênticas para ambos os candidatos. Cada candidato terá uma tolerância máxima de 10 segundos em cada resposta. Cada candidato poderá contar com a presença de um assessor no estúdio. Assessor de Dirceu Polo Filho, do PMDB, o Dirceuzinho. Assessor PSDB, Danilo Giolo Lage, acompanhado do Dr. Roberto Giron, do PMDB Pitanga. Candidato Dirceu Polo Filho, partido PSDB, da União Renasce a Esperança. Primeiro tema: funcionalismo público. Primeira pergunta: hoje existem 561 funcionários no quadro da Prefeitura, entre concursados e comissionados. O senhor acha esse número insuficiente, suficiente ou exagerado para o porte do nosso município? Pretende tomar alguma medida para a readequação do funcionalismo público, haja visto que temos em torno de 20% em desvio de função? O servidor público municipal merece todo respeito e terão na prefeitura um guardião de seus direitos. Ninguém vai postergar os minguados salários do trabalhador que mal dá para sobreviver. No meu governo será feita a justiça social. O trabalhador voltará a ter orgulho como antes, recebendo seus salários na data certa, as horas realmente trabalhadas, férias, 13º, adicionais, noturno, periculosidade, de insalubridade e demais direitos trabalhistas, para poder programar os pagamentos de seus compromissos. Hoje a gente sente que os trabalhadores andam desestimulados, não têm material básico para poder exercer a sua função, falta incentivo, falta diálogo, falta segurança, enfim, falta reconhecimento. O funcionário não deve ser culpado pelo que está ocorrendo na atual administração. Na verdade, o funcionário é o reflexo de seu patrão. Se não tem instrumentos de trabalho, se não recebe pontualmente seus vencimentos, se não tem comandante, como podem culpá-los? Quanto ao número de funcionários, se concursados, têm eles seus direitos adquiridos e não quero de maneira nenhuma prejudicá-los, porque eles não podem responder por atos de responsabilidade de quem os contratou. É lógico que vou analisar caso a caso e tentar resolver esses problemas cruciais do servidor do município. Quero criar um plano de carreira, e o plano de carreira ideal é o desenvolvido com a participação da categoria de servidores, sobre a qual ele repercutirá, em conjunto com o prefeito, a partir da análise de todos os elementos que interferem no desenvolvimento das competências pessoais e institucionais e no aprimoramento de programas, tendo em conta a natureza, a complexidade,
o grau de responsabilidade, a assiduidade e produtividade, as condições de investidura e as peculiaridades da função pública a ser atendida. Não vou esquecer do reajuste anual no primeiro mês do ano, para evitar ações trabalhistas contra o município, por irresponsabilidade do gestor que ultimamente se descuidou de aplicar os preceitos constitucionais agasalhados na nossa Carta Magna e na consolidação das leis do trabalho. 2:18. Se você quiser, depois você pode continuar até os 3 minutos. Não precisa parar pra você terminar, não. Mas Tá? pega o Nelson, por favor. Então vamos continuar. Segundo tema, trânsito. Vimos nos últimos 5 anos um aumento considerável no número de veículos circulando pelas ruas da cidade. Segundo o site do IBGE, 5.123 carros e 1.130 motos estão registrados em Pedregulho. Qual o plano do senhor para melhorar o trânsito? Com relação ao trânsito na cidade de Pedregulho, carece de um estudo técnico feito através de um engenheiro de trânsito em convênio com o Estado para que as mudanças de tráfego, direção de ruas, sinalização não sejam feitas de maneiras impensadas, sem conhecimento algum, até mesmo da lei de trânsito. Para a implantação de lombadas, é necessário obedecer aos critérios legais e não, por exemplo, como a que foi feita na esquina da rua Dr. Francisco Ferreira Ramos com Eliseu Alves Teixeira, que ao invés de solucionar o problema, acabou se tornando uma inconveniência e perigo aos motoristas. Um problema que deve ser resolvido com urgência é a construção de um novo trevo no bairro Nossa Senhora Aparecida, pois o acesso que dava para a rodovia Cândido Portinari foi fechado pelo DR, e ao que parece, com a anuência da atual administração, que sequer demonstrou o menor interesse em resolver o problema. Além disso, deve ser feito um estudo para a abertura de um trevo no bairro Morada do Sol, ligando a vicinal sentido Pedregulho-Jericoara, com o intuito de desafogar o tráfego existente e único trevo consignado no bairro Nova Pedregulho. Além disso, tentar junto ao Estado, através de convênio, uma passarela no bairro Morada do Sol, interligando-o ao centro. Estudar também a possibilidade para aumentar a área de estacionamento de veículos no centro da cidade, inclusive firmar convênio com a Polícia Militar para coibir os abusos no trânsito. Terminar a Avenida Felício Polo, interligando o centro da cidade ao Jardim América, para que os motoristas e pedestres de nosso município possam transitar via rápida de norte a sul da cidade. Mesmo sabedor das dificuldades, tentarei de todas as maneiras, junto à Secretaria de Transporte do Estado, o recapeamento da rodovia Antônio Giolo, que interliga Pedregulho ao distrito de Estreito. Rapaz, suas perguntas não vai 3 minutos. Não vai. Vamos nessa. Terceira pergunta, o tema é IPTU, com o candidato à Prefeitura de Pedregulho, Dirceu Polo Filho, do PSDB, da União Nasce a Esperança, a coligação. Da União Renasce a Esperança. Candidato, no último balancete divulgado pela Prefeitura, o nosso município arrecadou cerca de R$300 mil com IPTU. Rifaina, com apenas 3.500 habitantes, arrecadou mais de R$1 milhão. O que o senhor pretende para fazer em relação a isso? O IPTU carece de um estudo minucioso e deve ser analisado cuidadosamente, devendo ser promovido um cadastramento geral, não com o objetivo de aumento de impostos, taxas e tarifas, mas sim para regularizar o setor de cadastro e lançamento. O contribuinte não pode ser punido pela inércia e incompetência do gestor público que contraiu dívidas exorbitantes e gastos desnecessários com o dinheiro do povo. Veja só, merece uma crítica. A atual administração está emitindo carnê de cobrança de IPTU e SSQN, já prescritos e muitos já pagos. Chega a cobrar dívidas de quase 20 anos. Isso é um desrespeito ao contribuinte. Não é possível a administração alegar desconhecimento de lei. Eles sabem que estão ferindo o Código Tributário Nacional e o Código de Defesa do Consumidor com a aplicação da repetição de indébito. É de ressaltar que a dívida do município não se paga com cobrança e aumento de impostos.
O gestor tem que ter criatividade para aumentar a arrecadação, trazendo fábricas e indústrias, que além de elevar renda, gera emprego e movimento comercial na cidade. No caso de Pedregulho, a verba que vinha da usina hidrelétrica do Estreito, ou seja, os royalties, foram retirados do município por inércia da atual administração, quando somavam mensalmente R$200 mil no orçamento. Sei que é difícil, mas não pouparei esforços na tentativa de trazer de volta esses royalties, que é importante para o desenvolvimento do município. Não posso esquecer também dos aposentados, que ajudaram a construir essa cidade com seu trabalho e dedicação. Hoje, vivendo de uma irrisória aposentadoria, estão sendo notificados para pagar os IPTUs, quando na verdade há uma lei que os isentam dessa cobrança. Na minha gestão, logo nos primeiros dias, vou encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, devolvendo esse direito adquirido pelos aposentados que têm apenas o imóvel, independentemente do tamanho da área construída. Quarta pergunta, o tema Recinto FEAP, com o candidato à Prefeitura de Pedregulho, Dirceu Paulo Filho, do PSDB, da coligação da União Renasce a Esperança. Candidato, o recinto onde se realiza a FEAP está localizado entre o hospital e o velório municipal, o que já causou vários problemas pelo barulho da festa, seja com quem está internado ou famílias que estão velando um ente querido. O senhor tem um plano para essa questão? Com relação à Feira Agropecuária de Pedregulho, ao que parece, destruir o recinto para fazer eventos que não têm nenhuma pertinência com o setor agrícola e pecuária. Basta lembrar que o imóvel onde foi construído o parque foi doado pelos pecuaristas na primeira gestão de meu pai, através de um leilão público de mais de 300 cabeças de gados doados pelos pecuaristas e agricultores para a construção do recinto. Caso for eleito, pretendo convocar os pecuaristas e agricultores através de uma audiência pública com a população, logo no início da gestão, para analisar um projeto de mudança de local em razão da Santa Casa, do velório e dos moradores próximos ao parque, não esquecendo que a FEAP é uma festa tradicional no município, que é o orgulho dos pedregulhenses, mas que não pode acabar. Com certeza, no próximo ano, teremos a realização desse evento. Chegamos ao final do primeiro bloco da entrevista com os candidatos à Prefeitura de Pedregulho. Candidato Dirceu Paulo Filho, do PSDB, da coligação União Renasce a Esperança. Da União Renasce a Esperança. Temos como assessor Danilo Giolo Lage, acompanhado do Dr. Roberto Giron, o Pitanga. Já já a gente volta nas ondas sonoras. Estamos de volta com o segundo bloco, com a entrevista aos candidatos à Prefeitura de Pedregulho. Nessa entrevista, o candidato Dirceu Paulo Filho, do PSDB, o Dirceuzinho, da coligação da União Renasce a Esperança. Tema: Centro do Lazer do Trabalhador. É a quinta pergunta. Candidato, no centro de Pedregulho existe um centro de lazer do trabalhador. Foi inaugurado em 1992, mas que hoje se encontra em situação precária. O senhor possui algum projeto para a revitalização daquele espaço? Reativar o centro de lazer é uma das minhas metas prioritárias, principalmente para eventos, esporte e cultura. Inclusive, fui convidado há poucos dias para averiguar a real situação do imóvel. Infelizmente, me deparei com o prédio jogado às traças. Não há sequer vidros nas janelas. Quero lembrar que já contactei com várias associações a implantação de várias atividades, como por exemplo, balé, artes marciais, dança, música, entre tantas outras. Para a implantação dessas atividades, não há necessidade de reformar e ampliar a área de lazer. Há necessidade de reformar e ampliar a área de lazer. No ano de 2012, foi feito um projeto de revitalização desse centro,
E para custear essa obra foi reservado no orçamento de 2013 uma verba superior a R$ 1 milhão. E nada foi feito pela atual administração. Tema segurança pública. É a sexta pergunta. Candidato, estamos presenciando um aumento preocupante da violência na cidade e também na zona rural. Quais são suas propostas para a segurança pública, já que Rifaina é um moderno sistema de monitoramento e Cristais Paulista abriu licitação para a colocação de câmeras nas principais ruas daquele município, daquela cidade, sendo as duas muito menores que Pedregulho? A segurança pública está entre as metas prioritárias de minha administração, valorizando a equipe da Guarda Municipal, inclusive criar a Patrulha Rural Municipal para dar segurança e suporte aos agricultores, inibindo furtos e outras ocorrências no setor. No meu governo, quero trabalhar em conjunto com a Polícia Militar e Civil na área de segurança, inclusive com a implantação das câmeras nas entradas e saídas da cidade, nos locais de grande movimento, bem como nos prédios públicos e escolas, que é o anseio de grande parte da população. No orçamento de 2013, o meu pai reservou uma verba equivalente a R$ 1,5 milhão para a implantação das câmeras na cidade. Mas na atual administração, mesmo o gestor sendo da polícia, não demonstrou nenhum interesse, frustrando o sonho dos moradores da cidade, inclusive os comerciantes. O tema saúde. Sétima pergunta. Candidato, entra prefeito, sai prefeito e a saúde de Pedregulho continua sendo a maior preocupação da população. O que o senhor pretende fazer efetivamente para melhorar o acesso, o atendimento e a qualidade dos serviços médicos na cidade? Se a Santa Casa de Pedregulho receberá mais subvenção a partir de janeiro de 2017. Nelson, estou muito preocupado com a saúde em Pedregulho. Tanto é que escolhi um médico para ser meu vice-prefeito. Meu braço direito nessa área, que é o Dr. Wagner. A Santa Casa está em frangalhos, com uma dívida imensa, sem nenhuma perspectiva de melhora. Faltam remédios, médicos com especialidades, gerenciamento, cumprimento dos programas governamentais atinentes às entidades filantrópicas, pagamento atrasados de funcionários, médicos e muito mais. As unidades de saúde do município estão abandonadas, não têm remédios e, diante dessa situação, pretendo, logo no início de minha gestão, ouvindo o vice-prefeito e todos os profissionais envolvidos na área, contratar médicos, dentistas, especialistas e, principalmente, suprir a falta de remédio nas unidades para fornecimento à população. Pois hoje sequer é encontrado uma dipirona no posto de saúde. Dizem do prefeito anterior, que é o meu pai, mas na época dele havia mais de 500 remédios catalogados no posto de saúde. E quando não tinha remédio, ele não media esforços para ajudar a população. Isso eu presenciei, e todos também. Priorizar transporte dos doentes, dentro e fora do município, proporcionando condução diária para a Clínica de Ribeirão Preto, Hospital do Câncer e do Coração, que ficam situados em Franca e Barretos. Transportes para hemodiálise, APAI e para outras entidades que se fizerem necessárias. É sabido que a saúde é um direito assegurado pela nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, portanto, constitui como principal meta de governo essa área, que é a saúde. Oitava pergunta. Candidato. Por último, candidato, o que o senhor pode dizer para aquele eleitor que está indeciso? Haja visto que nós temos a Vila Isabel e não conta com a infraestrutura básica e 3 grandes distritos. O que o senhor pode dizer ao eleitor indeciso? Para os eleitores indecisos,
eu proponho uma reflexão. Analise a atual administração e as propostas do meu governo. Propostas essas que me guiarão para uma Pedregulho melhor. Uma Pedregulho que exige mudança, mas uma mudança para melhorar. Diante da situação que se encontra o nosso município, vale aqui lembrar a célebre frase do Águia de Aia, Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A todos os eleitores, não só os indecisos, quero dizer que sou um político novo e com ideias novas. Sou jovem, advogado há mais de 13 anos, tenho 36 anos e quero mudar a imagem do político que só promete. Não irei mentir, sei das minhas responsabilidades e da situação financeira em que a prefeitura se encontra. Mas o mínimo que posso prometer a vocês são a volta de coisas básicas, como medicamentos, melhor educação, merenda, ruas sem buracos, manutenção nas estradas rurais, segurança, outros esportes, além de futebol, geração de emprego e voltar a ter a internet mais rápida e dinâmica em todos os cantos do município e também, por que não, nos distritos de Igaçaba, Alto Porã e Vila Primavera, pois nesse caso eles não serão esquecidos por mim. Isso sim é compromisso com a verdade, pois o mal político carrega uma aparência de humildade fingida e na prática abusiva de uma linguagem serena. Assuma a liderança de mais um hipócrita sonhador a iludir o eleitor. Eu quero ser diferente. Quero ser o guardião do patrimônio. Espero sempre possuir firmeza e virtude bastantes para manter o que considera o mais invejável de todos os títulos, o caráter de um homem honesto. Por isso, me dê um voto de confiança, pois não sou a cura de todos os males, mas sim o renascer de uma esperança mais digna. Chegamos ao final da entrevista com o candidato à Prefeitura de Pedregulho, candidato Dirceu Paulo Filho, do PSDB, da coligação da União Renasce a Esperança. Candidato, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Vai ser 1 minuto e 5 segundos, porque o outro candidato teve 1 minuto e 5 segundos. Tem mais 10 de... Esse tem mais. Não, esse é 1 Máximo. minuto. É 1 minuto, você vai ter 1 e 5. Esse não está em 10. Então volta para a pergunta. Então. Essas são as considerações finais. Vamos nessa. Vamos voltar. Pode Esse fazer. aqui vai ficar apertado. Né? Candidato, você tem 1 minuto para suas considerações finais. A todos os ouvintes, o meu muito obrigado. Também quero agradecer ao meu pai, Dirceu Polo, pelo apoio, que será o meu braço direito, a fim de me orientar quando tiver dúvida. Tenho luz própria, tenho sabedoria, mas também a humildade de ouvir e trazer junto a mim e a toda a população pedregulhense o melhor para todos. Irei trabalhar dia e noite por essa cidade. Darei meu sangue, cada gota de suor pelo nosso município. Serei honesto e compromissado com o povo. Não darei as costas para ninguém. E quando for dizer sim, direi. E quando for dizer não, irei explicar minuciosamente o porquê de tal palavra. Sem enrolação ou tapinha nas costas. Pois o pior sentimento que o homem pode dar ao outro é alimentar a falsa esperança. O trabalho enobrece e dignifica o homem. E a verdade será a minha luz. O fundamento das nossas esperanças, o alívio de todos os males, o consolo de nossos temores. Por isso, no dia 2 de outubro, vamos com a união, com a esperança de uma Pedregulho melhor, votando em Dirceu Filho para prefeito e Dr. Wagner para vice. Somos o 45 e tamo junto.